Olá, tudo bem? Vamos para mais uma leitura de interpretação de texto aqui no nosso canal, Conhecimento Liberta para a Realidade. Eu que estou com a série aqui no nosso canal, qual a espécie que possui duas naturezas no nosso planeta? É a espécie humana. E para entender todo esse contexto, todo esse imbróglio, eu peguei a leitura do livro de Lucas no seu capítulo 4, versículo de 1 a 13, e estou lendo versículo por versículo, interpretando para meu amigo e minha amiga. Que discurso é esse? Que leitura é essa? Fala é um discurso entre Jesus e um suposto diabo. Todos esses versículos, desde o primeiro versículo até o 13º versículo, fala sempre na pressão de um suposto diabo sobre em Jesus. E aí eu pergunto, que diabo é esse? Que meu amigo e minha amiga vai todo dia ao templo, seja no templo católico ou protestante, e vê sempre o seu líder, pastor, padre, falando desse diabo que existe no livro da Bíblia. Diabo dali, diabo daqui, o diabo ofereceu pedra para Jesus transformar em pão, o diabo matou Jesus, o diabo está tentando. Que diabo é esse que tenta você o tempo todo? Que diabo é esse que está aqui em Lucas, no seu capítulo 4, versículo de 1 a 13? Que manda Jesus transformar pedra em pão? Que manda Jesus se jogar de cima a baixo da montanha, que não acontece nada? Isso são os homens do José Caifás, senhoras e senhores. Não tem nenhum diabo aqui. Mas o pastor e o padre não tem coragem de falar isso para meu amigo, para minha amiga, para dizer, não, aquilo ali, esse é um discurso, é apenas uma narrativa. É uma narrativa. Aquele suposto discurso entre Jesus e o diabo, que oferece pão para Jesus transformar em pedra para transformar em pão, são os homens do José Caifás. O José Caifás era o homem do Pôncio Pilatos. Era um sacerdote encarregado de contratar os capatazes para perseguir Jesus, prender Jesus e levar até o julgamento. Então não tem nenhum espírito do diabo ali que está perseguindo Jesus, era apenas homens do José Caifás. Até aí tudo bem, né? Mas o padre e o pastor, que são seus líderes, vocês estão o tempo todo dia com esse livro, mas eles nunca falam a verdade a vocês. Nunca falam a verdade. Vamos lá. Eu deixei na minha última aula a seguinte pergunta. O Império Romano foi o pior daquela época? Desde o ano 14 a.C. até 400 e tal, quase 500, foram quase 500 anos de Império Romano. Foi a pior época do início da civilização. Foi o Império Romano. Então, Roma foi o central, era o eixo do mal, do Império. Na época de Jesus, o imperador que estava comandando lá era o Tibério. O Tibério era o cara que estava, O Tibério era o imperador de Roma naquela época. Até aí tudo bem, né? Então o Tibério mandava quem? O Pôncio Pilatos, que a província do Pôncio Pilatos era subordinada ao Tibério, a Roma. O imperador era Tibério. Então o Pôncio Pilatos era o governador da província lá em Israel, né? E aí ele contratou o José Caifás, que era um sacerdote. José Caifás contratava soldados para perseguir Jesus, entre outros. Esse é o verdadeiro passo. O imperador Tibério contratou, que era o chefe de Roma, tinha o Pôncio Pilatos, que era governador, e o Pôncio Pilatos contratou os seus capangas. José Caifás contratava soldados que perseguia as pessoas do bem. Essa é a história. Vamos lá. Então eu perguntei ao senhor e à senhora se o Império Romano tinha acabado na última aula. Sim, o Império Romano caiu, mas o Império ainda continua existindo no planeta. Hoje o Império que manda no mundo, no planeta, é o Império Norte-Americano. Mas nos países outros existe o imperialismo disfarçado de poder. Império quer dizer poder. E aqui no Brasil existe também um império de poder, que vou chegar lá daqui a pouco. Mas antes,
Nós precisamos destrinchar esse mistério aqui. Se existe um diabo que não era um espírito, que não era diabo, mas era pessoas, era apenas uma camuflagem, isso quer dizer que algo está errado, mas o que está errado é a sua interpretação. Para mim está tudo claro. Para muitas pessoas também está claro. Não existe nenhum diabo aqui. Esse discurso é apenas para ilustrar que existia, Jesus era perseguido por um espírito diabo. Não, Jesus era perseguido por pessoas que eram um partido diferente do de Jesus. Jesus era do Novo Testamento e essas pessoas eram do Velho Testamento. Tá? Essas pessoas que perseguiam Jesus eram do Velho Testamento. Jesus está querendo reescrever o Novo Testamento, reescrever o seu tempo, a sua linha de vida, de visão de mundo. E esses antigos não permitiam isso. Por isso perseguiram Jesus. Jesus tinha um grupo dele. Jesus tinha todas as suas pessoas em volta dele, que são essas pessoas aqui, ó. Olha só. Isso aqui são os chamados apóstolos, discípulos de Jesus, né? As pessoas que... Esse aqui era o grupo de Jesus, eram 12 apóstolos. Esse senhor aqui, ó, olha só. Tá vendo esse senhor aqui? Esse aqui é Pedro. Ó. Esse senhor de barba aqui, ó, que está Jesus, ao meio, ao centro. E aqui é Pedro. Esse aqui é Pedro, que é a pessoa que está... A segunda pessoa do grupão aqui. É o líder de Jesus. Aí eu pergunto ao senhor, meu amigo e minha amiga. Jesus, esse grupo eram 12. Eram 12 apóstolos. Pedro era a segunda pessoa de Jesus, era o braço direito de Jesus. Não é? Pedro. Se Pedro era amigo de Jesus, era do grupo de Jesus, tá? Então Pedro era inimigo do José Caifás. Era um outro partido. Por que é que Pedro foi morar em Roma? Por que é que Pedro foi trabalhar em Roma? Com o imperador que mandou executar Jesus. Você já ouviu isso? Seu professor de teologia fala isso? Teologia é apenas uma balela, galera. Estudar teologia é apenas uma fantasia. É miragem. É fantasia, é hipocrisia. O professor de teologia ele não fala a verdade. Ele não explica corretamente o que acontece. Isso que eu estou falando aqui. Vocês estão me acompanhando a minha leitura, né? Estão percebendo muito bem? Como é que funcionou a coisa lá na frente? Tudo hoje é a mesma coisa. Isso aqui é como se fosse um partido político. Aqui, ó. Digamos que seja, hoje no Brasil, vamos dar um exemplo aqui claro. O partido de Lula quem é? Lula é um partido do PT. Existe um outro lado que existe um tal de Bolsonaro, que tem um partido chamado PL. Digamos que Lula morra e Gleisi Hoffmann, que é do PT, ou Haddad, que é do PT, vá para o partido PL trabalhar com o mal, que é o partido mal, que é o partido do Bolsonaro. Ele é um traidor. Vocês perceberam como é que é então? Então, se o Gleisi Hoffmann, ou então Paulo Pimenta, ou o Haddad, ou a Dilma Rousseff, sai e vai trabalhar com o Bozo, no partido do Bolsonaro. É a mesma coisa de Pedro. Vocês perceberam como é que é a história? Então você tem que contar a história dessa forma. Pedro era de Jesus, era o braço de Jesus. O José Caifás era do Pôncio Pilatos, que o Pôncio Pilatos respondia ao Tibério, que era o imperador romano da época. E logo depois que Jesus morre, 3, 4 anos depois, está o Pedro lá em Roma. É isso, senhoras e senhores. Está o Pedro em Roma. Pedro nasceu em Betsaída, ali no norte de Israel. Marcos foi para Roma, escreveu o evangelho dele em Roma. Esses evangelhos aqui, senhoras e senhores, ó, todos esses evangelhos aqui, ó, foram escritos 20, 30 anos, 40 anos depois. Todos esses evangelhos aqui, Marcos, Mateus, Lucas, João, foi escrito, Jesus já não tinha nem mais osso mais. 30, 40 anos depois
que foi escrito esses evangelhos aqui. Na época de Jesus, não existia papel, nem tinta, nada. Eram pergaminhos, folha couro de animais, peles de animais, de cordeiros, ou folhas de mato, de árvore. Tá? Era assim que as escritas lá. Não tinha tinta, não tinha papel. Então, isso foi escrito 40, 50 anos depois. A pergunta é, por que é que Pedro foi para Roma? Se Pedro era inimigo de Pôncio Pilatos, se Pedro era inimigo de José Caifás, se Pedro é inimigo do Tibério, que era o imperador romano. Porque estava tudo já comprado, porque Pedro foi vendido, Pedro se vendeu. Mas a igreja não fala isso. Pedro se vendeu. Por isso ele foi seu chefe da igreja. Na época eles se conversaram, traiu Jesus e disse, olha cara, você vai ser o nosso chefe, vai para Roma, vai lá para Roma. O cara está na Ásia, nasceu em Betsaída, de repente ele aparece em Roma, na Europa. Foi seu chefe da igreja. Então é um traidor. Mas os pastores, os padres não falam isso, os teólogos não falam isso. Entendeu, meus amigos? Isso é a pura realidade. Aí, vamos para cá. Até aí tudo bem? Deu para entender, né? Aí eu quero chamar o senhor e a senhora para... Já fiz essa explicação a respeito do imperialismo, do império, como é que funciona. Como é que funciona o jogo. Tudo é jogada, tudo é política. Tudo é política. Só morreu Jesus desse grupão aqui. Só morreu Jesus desse grupão aqui. Tá? Paulo foi decapitado. Isso aí é outra história. Quer dizer, nessa história aqui só existe isso. Foi assim que aconteceu. O império no Brasil existe? O império no Brasil existe. Isso aí é coisa para outra aula. Quem é o imperador hoje do Brasil? Isso é assunto para a nossa próxima aula. Você já sentiu essa aula toda com os senhores e senhoras? Como é que eu falei? Como é que eu expliquei? Desde o início até o fim. O Império Romano caiu, mas o Império continua nos planetas, nos países, nas nações. Hoje o Império Romano, hoje o Império maior do planeta hoje é os Estados norte-americanos. É quem manda até agora. Pode ser que mude amanhã. Mas ele pode entrar em qualquer território, derrubar qualquer governo e tomar qualquer terra, qualquer petróleo, qualquer minério. Isso é fato. Desde a Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos norte-americanos têm o poder de derrubar qualquer governo. Sem dó e sem piedade, infelizmente. Qual é o império Quem está imperando hoje no Brasil? Quem é que está dificultando o país andar? Com seus pés, com seu povo. Justamente. Quem é o império hoje? Quem manda hoje no Brasil? Quem é que manda hoje no Brasil? É na nossa próxima aula. Um abraço. Agora sim, os teólogos da internet, esses que não falam a verdade nenhuma, quando eles começam a falar um texto da aula deles, eles já pedem logo o like. Deixa meu like, inscreva no canal, compartilhe, não sei o que. Eles só prestam para isso. É para enrolar trouxa. Aqui não, agora é o seguinte, gostou da aula? Falei a verdade? Então deixe nos comentários aqui. Deixe nos comentários. Curta e compartilhe. Ative o sininho, porque na próxima aula você vai saber se o Brasil, quem é o Império do Romano? Quem é o imperador do Brasil? Quem manda hoje no Brasil? É na nossa próxima aula. Um abraço. Tchau.